faz, inclusive, não só o mundo da humanidade, mas o mundo da vida, mas necessariamente está tratando aqui, né, da questão moral que perfaz a história humana, né, digamos assim, né? Então, para ele, inicialmente, esse conflito que se perfaz a partir de um determinado momento, a partir de uma ideia de socialização, se designou a partir de um determinado conflito, como tudo que é erigido a partir da noção de vida. E, diante desse conflito, houve uma determinada predominância, e aí você vai pegar vários momentos históricos, inclusive a relação de Nietzsche com o judaísmo é dúbia, que traz muitas confusões, porque ora ele critica os judeus, ora ele faz elogios aos judeus, ora ele defende os judeus, ora ele ataca os judeus, né? E aí, quando ele ataca os judeus, tá Mas vendo, é isso aqui é que, nazismo? Não tem nada a ver com mas é isso. que tem mais de um tipo de judeu, né? Vamos combinar. E é justamente isso. Não há uma essencialização da figura do judeu. Ele não está analisando o judeu enquanto essência, né? Ele está analisando o modo fisiológico de se comportar do judeu. O judeu não está essencializado, entende? Assim como o Uhum. alemão também não está, né? Não. Mas há uma pato Mas ele mete pau nos alemães. também. Não sei se vocês chegaram a ver que eu coloquei aí um aforismo já para antecipar essa questão que a gente vai adentrar mais a fundo no trecho 5. Mas eu vi, mas não cheguei a ler muito grande. Estava Pois é, lendo isso aqui. que tem um desses momentos, né? Então, Mas, assim, sobre essa coisa de quem nomeou primeiro e quem reagiu, e isso, se eu mandei para a Rose um vídeo que da Scarlett ainda tinha cabelos marrons. porra, faz tempo, hein? Eu acho que foi naquele vídeo que eu vi isso aqui pela primeira vez e me marcou. Foi esse ano ainda. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Então, aí você pode falar. Não, é isso como é que tinha surgido essa história? Achei tão bacana, me marcou. E eu acho que foi naquele vídeo, porque ela estava de pé atrás de um palanquinho. Era isso. Então, e aí, de certa forma, o que ele está dizendo aqui nesse contexto, né? É que em vários contextos históricos diferentes, houve uma predominância de uma moral específica, né, de certa forma, que pôde se afirmar a partir daqueles que se denominaram como nobres diante de um contexto específico. O que é que ele quer dizer com isso? Que a moral não pode ser algo estanque, porque ela não, em sua gênese, em seu erigir, no calor do conflito por si mesmo, ele não pode ser estanque, né? Porque aqueles que se nomeiam, que criam valores em um determinado contexto histórico, só podem fazê-lo a partir da sua autocontemplação, né? É por isso que, durante muito tempo, né, apesar disso já estar, digamos assim, creio eu, nos tempos vigentes, em declínio, mas ainda de forma muito vaga, né, a gente sempre teve uma representação de tipos ideais ligados a, digamos assim, representações do belo, representações de um indivíduo bem realizado. A própria ideia de indivíduo é proveniente dessa questão, né, de um modelo específico que deva ser seguido. Porque é um modelo que foi erigido a partir daqueles que puderam se sobrepor em um determinado contexto histórico. Então, o que Nietzsche está dizendo aqui é que isso nunca foi baseado em um contexto de utilidade, não. Aquele que predominava e dizia o que é bom é o que é igual a mim. E o que for diferente de mim não presta. Isso aí tem um gostinho de luta de classe. É óbvio que tem, com certeza dá para fazer. Inclusive, eu tenho o desejo, inclusive, de publicar posteriormente, quem sabe daqui antes de eu morrer, algo relacionado a essa questão. De Por favor, identificar, faça isso. Enquanto eu identificar, estiver viva, inclusive. identificar esse movimento como esse movimento pulsional, né, da teoria das forças, entre aspas, de Nietzsche, dentro da concepção de Marx,
né? E o diagnóstico que Marx faz. Inclusive, eu já tentei até fazer isso, apresentar no GIM, foi interessante, levantou uma polêmica, etc. Mas eu tenho muita vontade de fazer Só isso. imagino. São dois pensadores que costumam levantar várias emoções de vários tipos, né? Digamos assim. E você colocar deles, digamos assim, diante do mesmo patamar é complicado, né? Mas, enfim. E é isso que a gente está dizendo aqui, né? Essa noção de utilidade, isso passou a ser a partir de um determinado momento, né? Nem sempre foi assim, né? Essa que é a questão. Tudo ok até então aqui? Esse nem sempre foi assim, me lembrou das minhas aulas de línguas, história das línguas, a coisa da arbitrariedade, mas nesse caso aqui não seria arbitrário, né? Mas o quanto as línguas não nascem assim. Com certeza. E daí, total. depois, quando tu vai ver no 3, eu acho que no 3, ou é que no 2 ainda, ele começa a pesquisar pela origem das palavras bom e mal. Cara, que loucura! E, bom, ele é apaixonante, né? Então, eu não sei o que é que eu não sei como é que você entende essa noção de arbitrariedade em detrimento da linguagem, se você quiser explicar um pouco sobre isso, mas eu entendo como normatividade. É uma normatização da linguagem. Ela não é arbitrária porque tem a história da língua, no caso, né? Tipo, no Brasil a gente não fala qualquer língua porque a gente foi colonizado por portugueses e eles falam uma língua que é derivada do latim porque os romanos mas não existe uma língua que nasceu para o mundo, um objeto não tem uma palavra própria para ele. Cada língua explica ele de um jeito. Então, nesse sentido, até poderia ser arbitrário, mas né, não existe uma verdade sobre uma palavra para um objeto. Isso é muito o segundo Wittgenstein, jogos de linguagem. Mas o que é interessante é que, apesar dessa questão que você colocou aí, existem padrões normativos que se estabelecem de forma local, inclusive, né? Dentro da linguagem. Só sim, mas daí isso é para revisor ganhar dinheiro. Mas aí a gente, digamos, mas que se torna, digamos assim, se torna um fator, né, digamos, um fator de exclusão, talvez, mas um fator de poder, inclusive. Exatamente, eu estava brincando, porque revisor não ganha nada, mas quem fala língua culta é muito diferenciado de quem não pode frequentar uma escola, né? Pois é. E aí existe uma relação que diz assim, né? Quem utiliza a língua culta é o nobre, e quem é diferente disso é o escravo, digamos assim, nesse contexto, né? Então você vê como, de certa forma, isso se perfaz a partir da crítica que Nietzsche está colocando aqui, né, desse contexto. Não é nem da crítica, é do diagnóstico que ele está fazendo. Né? Por isso que ele se intitula como psicólogo. É um homem maravilhoso. Enfim. É muito interessante isso. Muito interessante. Alguma colocação? Algum de vocês querem, antes de a gente prosseguir na leitura? Eu tenho. Quando ele usa essa palavra patos, que eu já ouvi, né? Patos, etos, tal, eu sei muitas coisas por cima, né? Não sei explicar. O patos da distância seria o quê? Assim, sei lá, uma coisa que eu escuto, que eu acho que eu entendo quando... Eu também não sei o que é isso, não. Eu já ouvi, o ethos dos... Patos é um tipo de sentimento, né? Que inclusive vai reverberar então, na noção... Eu ia chutar isso. Na noção de patologia, inclusive, né? Patos, patologia, uma certa paixão, uma certa inclinação a... Aí vamos voltar. Então, ele fala desse patos da distância, né? Entre o privilegiado, o forte e o...
inferior aí, E o o que não escravo. tem condições. O escravo. É disso que vai surgir aí que ele diz, né? Criar valores, dar nomes pelo mais forte. Vamos pegar pela questão do conflito. Né? Dentro do conflito vai haver inevitavelmente alguém que vai se sobrepor. E esse alguém que se sobrepor vai poder definir os valores. E é justamente através dessa definição de valores o que é bom. Bom é o que é igual a mim, o que é diferente de mim não presta. Né? E é justamente através desse patos da distância, ou seja, do distanciamento entre mim e o outro, né, que vai surgir essa noção de superioridade, digamos assim. Esse patos da distância que é tipo, eu pego o avião e eles pegam o ônibus na rodoviária. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Dentro desse contexto, né? Aí, colocam aqui. Alguém vai falar? Não. E aí ele fala, desse patos da distância que eles tomam para si o direito de criar valores. Cunhar nomes para os valores. Que lhes importava a utilidade. Isso vai aparecer depois, né? Esse ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado, em vista de tal ardente manancial de juízos de valor supremos, estabelecedores e definidores de hierarquias. Aí, o sentimento alcançou bem o oposto daquele baixo grau de calor que toda a prudência calculadora. Todo cálculo de utilidade pressupõe, e não por uma vez, não por uma hora de exceção, mas permanentemente, o patos da nobreza e da distância, como já disse, o duradouro, dominante, sentimento global de uma elevada estirpe senhorial em sua relação com a estirpe baixa, com sob, eis a origem da oposição, bom e ruim. E aí ele já colocou o segundo momento. Vocês perceberam que tem um bom e mal e tem um bom e ruim, né? Tá, isso aí eu ouvi desde o início e eu queria saber qual é a questão em alemão aí, por que fazem essa diferença, bom e mal e bom e ruim. Bem, é questão de tradução ou não? Bem, deixa eu só ver aqui no contexto aqui. Cadê? É porque eu não estou com a questão do alemão aqui fácil. Não sei se é do alemão, porque nessa palestra ela já usou isso e eu não sabia se tinha algum motivo, porque bom e mal e bom e ruim, ou poderia ser ao contrário, usar o contrário, dizer primeiro bom e ruim e bom e mal. É porque o ruim ele vai surgir numa palavra alemã que é utilizada como... Me desculpem. Schlecht? Peraí, é isso mesmo. Isso é péssimo. Pois é. E como é que surge essa aplicação desse termo, né? Bom e mal, primeiramente, né? E bom e ruim. O bom e ruim já está estabelecido como um sentimento de antagonização aos valores estabelecidos, digamos assim. As primeiras formas de linguagem... Pode falar. Não, tá, então é do alemão mesmo, tá? Era isso que eu queria saber. Tá bom, então. Cadê? Sobre bom e ruim. E aí ele coloca entre parênteses. O direito senhorial de dar nomes vai tão longe que nos permitiríamos conceber a própria origem da linguagem como expressão de poder dos senhores. Eles dizem, isto é isto, marcam cada coisa e acontecimento com um som, como que apropriando-se assim das coisas. Devido a essa providência, já em princípio, a palavra bom não é ligada necessariamente às ações não egoístas, como quer a superstição daqueles genealogistas da moral. É somente com um declínio dos juízos de valor aristocráticos que essa oposição egoísta e não egoísta se impõe mais e mais à consciência humana. É para utilizar minha linguagem, o instinto de rebanho,
que com ela toma finalmente a palavra e as palavras.